Vamos para a palavra dessa noite, para aquilo que Deus colocou para nós a respeito daquilo que nós vamos meditar. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá na carta de Paulo à igreja em Filipenses, capítulo de número 4, e nós vamos ler do verso 4 ao verso de número 7. Filipenses, capítulo de número 4 e versos do 4 ao 7. E nessa noite eu quero falar debaixo do tema trocando a ansiedade pela paz. Trocando a ansiedade pela paz. Tem gente que chegou aqui ansioso, mas vai deixar a ansiedade aqui nessa noite. Vai carregar paz para o lar, vai carregar paz para casa, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, a partir do verso de número 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos, porque nós já declaramos a Tua palavra e ela é poderosa. Nós cremos, Deus, que ela tem poder para penetrar no mais íntimo do nosso ser, fazer divisão entre alma e espírito, fazer divisão entre juntas e medulas. Ela é capaz de transformar a história da nossa vida. Nós oramos agradecidos, porque a Tua palavra é sim suficiente, a Tua palavra é infalível e a Tua palavra é inerrante. E nós declaramos que viveremos nessa noite tudo em conformidade com a Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. E quem crê diz um amém, dá um glória a Deus aí, aleluia. Que Deus seja louvado. Queridos, Paulo escreve essa carta à igreja na cidade de Filipe. Mas no exato momento em que Paulo escreve, Paulo faz da prisão. Paulo está encarcerado. Paulo está como alguém que aparentemente não é livre. Paulo está de dentro do cárcere, escrevendo uma carta de instrução à igreja do Senhor. Paulo, de dentro da prisão, está escrevendo uma carta de orientação à igreja do Senhor. Só para eu me ambientar, a igreja do Senhor pode dar um glória a Deus. Os pentecostais vieram para o culto nessa noite, aleluia. Então Paulo está escrevendo à igreja do Senhor, está escrevendo uma carta de orientação. Mas a carta que esse homem está escrevendo, ela traz para nós esse conteúdo. Paulo está dizendo, alegrem-se no Senhor. Você consegue entender esse cenário? Paulo de dentro de uma prisão, Paulo sem a liberdade natural, e a instrução que Paulo dá é essa: vivam com alegria, se alegrem. Paulo está dizendo exatamente assim. É sobre a alegria que Paulo escreve, é sobre a alegria que Paulo fala. Mais do que isso, Paulo fala sobre a paz. É alguém que tinha tudo para ter perdido a paz, naturalmente falando. Era alguém que tinha tudo para já não sequer nem lembrar de alegria, naturalmente falando. Mas esse é alguém que está dizendo: igreja, se alegra. Se alegra, se alegra. Paulo está dizendo, olha, alegre-se no Senhor. Paulo não está negando a existência dos problemas. Paulo não nega a existência da limitação.
Mas o que Paulo está dizendo é a mesma coisa que eu quero tentar hoje, é dizer que além da limitação, além do problema, aquém da enfermidade, além da luta, existe alguém maior, existe alguém maior, existe alguém sobre todas essas coisas. Se é para Jesus, pode, e se é para Jesus, aplaude, aplaude como um crente avivado, cheio do Espírito Santo, que tem mais motivo para se alegrar. Paulo está dizendo, está nos ensinando algo tão importante. Paulo está nos ensinando que nós não podemos ser reféns das circunstâncias, que nós não podemos nos tornar refém das situações. Nós não podemos viver uma vida condicionada às coisas que acontecem. Já viu que tem gente que é assim, que só se alegra quando algo bom acontece. Tem gente que é assim, que só se alegra quando ganha algo, que só se alegra quando algo que queria acontece. Não é assim? Mas eu gosto porque o salmista vai dizer assim, vai nos dar um bom motivo para nos alegrarmos. E que motivo é esse? Ele vai dizer: pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E ele vai repetir: pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Mas a gente ainda insiste em depender de acontecimentos para nos alegrar. A gente ainda fica à espera de fatores naturais para ser feliz. Deixa eu dizer, a tua verdadeira felicidade não está na terra, a tua verdadeira felicidade está no céu. A nossa verdadeira felicidade está nessa noite, assentado em um alto e sublime trono, com anjos ao seu redor, aleluia, que cantam, que proclamam, que declaram: santo, 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 santo é o Senhor, o Deus dos exércitos. Então não é sobre circunstâncias, é sobre uma pessoa, é sobre o Senhor, é sobre a presença de Deus. Muitas vezes nós caminhamos na nossa vida cristã de maneira desfigurada, não na configuração que a gente deveria ser. Sabe, Deus nos criou para ser um cristão termostato, mas tem muito crente que é só termômetro. Você sabe o que é um termômetro? Termômetro é um instrumento que é usado para medir a temperatura de um ambiente. Normalmente ele fica na parede lá para medir se está quente, está frio. Tem crente que é exatamente assim, o crente termômetro. Ele chega e analisa o culto, ele chega e analisa o GC, ele chega e analisa o ambiente. Ele é o termômetro, ele está medindo. Ele chega no trabalho e mede, ele chega na faculdade, na escola e está medindo. Mas Deus não nos criou para ser termômetro. Deus nos criou para ser termostato. Pastor, tem diferença? Tem, porque o termômetro mede, mas o termostato determina a temperatura do ambiente. Quando você mexe no termostato, é ele. Não, você não entendeu o que eu disse. Você não foi chamado para ficar medindo a febre dos lugares. Você não foi chamado para ficar medindo a temperatura dos lugares. Você foi chamado para mudar, aonde estava frio vai aquecer, aonde estava frio vai ser avivado, aonde estava caído vai ser levantado. Aleluia. Olha que lindo. Mas às vezes a gente está agindo assim. Eu estou medindo. Cuidado, irmão, que você vai acabar medindo um lugar mais quente desse jeito. Não estou aqui para medir, eu estou aqui para fazer
fazer a diferença na minha casa, no meu lar, no meu casamento, na minha família, no meu bairro. Eu não sei, aquela empresa, não, era antes de eu chegar, porque quando eu entrar lá, a presença que está na minha vida vai capacitar. Está entendendo? O Espírito de Deus habita em você, aleluia, a vida de Deus flui a partir de você. Por isso não fica medindo, muda, transforma. Então o cristão cheio do Espírito Santo vive assim, irmão. Não é o crente camaleão. Crente camaleão, ele se adapta a qualquer lugar, ele pega gosto. Não, deixa eu falar algo para você, meu irmão. Jesus disse que nós somos sal e luz, amém? Sal e luz, sal da terra e luz do mundo. A igreja é sal. E aí eu te pergunto, sal é bom? É bom, na picanha é maravilhosa, mas coloca no pudim de leite, azeda, estraga. Porque é que você ainda como sal, acaba dando gosto para aquilo que você tinha que azedar. Na picanha vai ficar bom, na carne vai dar sabor, mas tem coisa que se botar o sal já era, não vai mais dar para engolir. E Jesus está dizendo, vocês são sal da terra. Tem coisa que vai dar sabor, tem coisa que vai conservar, mas tem coisa que vai condenar. Vocês são luz. E aí a minha pergunta é, irmão, não tem nada mais desagradável para quem quer dormir e a luz brilhar. Você está lá querendo dormir e alguém acende a luz. Você joga o travesseiro na cara, você joga a coberta por cima do rosto e você fala, me deixa dormir. Mas Deus está nos chamando para ser luz nessa terra. A minha Bíblia diz que luz e trevas não tem comunhão. Não existe comunhão entre luz e trevas. Por quê? Porque só existe trevas aonde há ausência de luz. Aonde brilha uma luz, não existe mais trevas. A escuridão só é evidência de que falta uma luz brilhar. E eu quero crer em nome de Jesus que a luz de Cristo vai brilhar na tua vida, na tua casa, na tua família, naquilo que você for fazer. Tudo que nós fazemos aqui é passageiro, irmão. A casa vai passar, essa empresa que você dá a vida vai passar, aquilo que nós ganhamos vai passar. A única coisa que vai permanecer é a eternidade com Jesus, é a palavra de Deus, ela vai permanecer. Por isso hoje pensa, aonde você está colocando toda a tua confiança, aonde você está depositando toda a esperança, aonde você está colocando o teu aporte de segurança. A Bíblia fala de uma parábola aonde haviam duas casas foram construídas, duas casas foram edificadas. A minha Bíblia diz que aquelas casas enfrentaram tempestades, o vento soprou, as águas bateram, vieram uma forte tempestade sobre aquelas casas. A minha Bíblia diz que uma delas ruiu, e grande foi a sua queda, mas a outra permaneceu. Alguns amostradinhos de hoje vão dizer, quem sabe a casa era bem decorada, a casa tinha uma boa engenharia, o arquiteto da casa era bom. Não, era uma casa construída sobre a rocha, porque o que faz a diferença não é a matéria da casa, é o fundamento. Não, o que faz a diferença não é o que foi usado na casa, mas é sobre aquilo que ela está fundamentada. Deixa eu dizer, se a tua casa, se a tua vida estiver sobre a rocha, e a rocha tem nome, a rocha se chama Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo. O vento pode bater, a tempestade pode vir, mas a casa vai permanecer de pé, vai permanecer, vai se manter. Do que adianta ser bonita e ruir? Do que adianta ter beleza exterior, mas não ter fundamento interior? Eu sei que é desconfortável
insuportável para alguns. Mas eu não posso ficar olhando, irmão, a gente ir para o abismo a passos largos. Não, existe uma luz brilhando e dizendo: ei, hoje é noite de mudança, hoje é noite de conversão, hoje é noite de mudar a rota. Não, meu Deus. Sabe quando você põe um destino no GPS e às vezes ele dá lá e ele fala assim: recalculando rota. Sabe por que ele recalcula a rota? Porque você pegou um caminho errado. E tem gente que está vivendo só de recálculo de rota. Mas hoje você vai descobrir que existe um caminho. João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo me ensina lições tão maravilhosas nesse texto. Paulo nos ensina algo tão precioso. Paulo está ensinando aqui no verso 4 que a alegria não é sentimento. A alegria é um posicionamento. A gente foi ensinado que a alegria é o que eu sinto. Mas quando eu conheço a verdade, a alegria para mim já não é mais o que eu sinto. A alegria é um posicionamento. A alegria é uma decisão. Eu decido estar alegre. Ele está dizendo: alegrem-se no Senhor. Ele não está falando aqui de um sentimento, ele está falando de um posicionamento. Sabe por que eu posso dizer que é um posicionamento? Porque Paulo não está dizendo assim: olha, alegre-se se estiver tudo bem, alegre-se se a conta no banco estiver cheia, alegre-se se estiver com saúde, alegre-se se estiver acontecendo tudo que você gostaria, alegre-se porque tudo está dando certo, alegre-se porque você foi promovido, alegre-se porque você trocou de carro, alegre-se porque você mobiliou sua casa. Não, ele está dizendo: alegrem-se no Senhor. É um posicionamento, não de uma situação, mas de uma fé operante. Aonde está a minha alegria? Está em Deus, está no Senhor. Ainda que nada aconteça, ainda que nada surja, ainda que eu não viva aquilo que eu gostaria, a nossa alegria está em Deus. O que Paulo está dizendo, irmão, e quem está dizendo tem propriedade. Irmão, pensa comigo, por favor, no nome de Jesus. Aguarda, indo lá levar comida para o Paulo. Era pretoriana, né? Levar lá para o Paulo. Vamos levar lá para o Paulo. Irmão, pensa alguém dizer: vamos levar lá. Paulo deve estar lá rabugento, Paulo deve estar lá mal-humorado. Paulo está dentro da cadeia, alguém entrega comida, obrigado, glória a Deus, Deus abençoe. Tem gente que não consegue sorrir dentro da igreja, irmão. Paulo está sorrindo dentro da cadeia. Paulo está alcançando vidas dentro da cadeia, meu irmão, preso. Era um perigo. Eu acho que chegava a hora de ir atender o Paulo e dizia: não, vai você, porque ele é muito perigoso. Esse preso aí é de alta periculosidade. Eu acho que eles diziam: não, é que quem vai lá não volta do mesmo jeito, quem fala com ele não volta da mesma forma, quem escuta o que esse homem fala não volta da mesma maneira. Mas está preso, está dentro de uma cadeia, mas está tendo um direcionamento para a igreja do Senhor hoje. E ele fala mais de uma vez, ele reforça: novamente vos digo, alegrai-vos no Senhor. Sabe por que ele reforça? Porque não existe caminhada cristã sem esse fundamento. Não existe caminhada cristã sem esse entendimento. A Bíblia não fala para a gente adorar a Deus quando estiver tudo bem, irmão. A Bíblia não fala para a gente fazer tudo para a glória de Deus quando está tudo certo. Mas a Bíblia vai dizer em Colossenses 3: tudo quanto forem fazer, façam como para o Senhor, para a glória de Deus. Não deu certo, não era o que eu queria. Ontem aqui no nosso treinamento, um irmão dizendo: eu recebi uma boa notícia, fim de ano era para efetivar, não efetivou no trabalho, mas eu estou aqui, eu estou crendo, eu vou caminhar. E eu disse: nós estamos aqui para ser irmão com você, para ser família com você, para auxiliar com você, aleluia, porque é nesses momentos que eu
Eu acredito que Deus acha os verdadeiros adoradores. A gente é perito em buscar a Deus, mas existe um grupinho que é Deus quem procura. Existe um grupinho que é Deus quem busca. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura. Olha só. Então Paulo está nos ensinando algo tão importante. A alegria é um posicionamento. É como a história daqueles dois homens que estavam dentro do mesmo quarto. Foram olhar pela janela, e quando olharam pela janela, um deles disse assim: olha lá aquele lamaçal. E aí o outro disse: eu não estou vendo, porque eu estou olhando para as estrelas. Para aonde você olha, irmão? Para onde você está olhando nesse momento? Tem gente que escolhe olhar o que é ruim, mas deixa eu dizer, eleve os teus olhos para os montes, o nosso socorro vem de Deus. Olhe para as coisas do alto. Se você nasceu de novo, se você nasceu do alto, os teus olhos precisam estar em Deus. Pastor, mas o problema chega. Mas quando o problema chega, eu já tenho a direção. A minha direção é a palavra. Ainda que o problema chegue, o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Aleluia. Isaías ainda diz: ainda que houvesse dia, eu era, e não há quem possa livrar das minhas mãos, porque operando Deus, quem impedirá? Olha para o alto, olha para o alto, olha para cima, olha para Deus. Romanos 14, verso 17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O que é o reino de Deus? Alegria no Espírito. Ele está deixando claro, não é comida, não é bebida. Tudo isso ele falou em Mateus 6, Jesus falou: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haver de beber, pelo que haver de vestir, pelo que haver de comer. Antes, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que ele está dizendo: o reino de Deus não é comida, não é bebida. Chacoalha o irmão aí do lado e diz: olha só, reino de Deus é alegria no Espírito, é alegria no Espírito, é justiça, é alegria no Espírito. Segundo ensinamento precioso que Paulo me dá, ele diz no verso 5: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O que é que todos precisam conhecer de nós? A amabilidade. Não é eloquência, não é o conhecimento, não é a inteligência, não é o talento, não é o dom. Não, é a forma como nós amamos, é a nossa amabilidade. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe o que é o verdadeiro testemunho que você pode dar? O amor. A forma como você ama, a forma como você manifesta amor, a forma como você expressa amor. Nós queremos testemunhar pela inteligência, pela oratória, pela eloquência, por aquilo que possuímos, né? Mas o que Paulo está dizendo, olha, que o testemunho maior é aquele que aponta para a mansidão. Sabe o que é mansidão, irmão? Mansidão é uma força controlada pelo Espírito Santo. Eu creio que tem gente aqui, homens e mulheres fortes. Ô Gideão, deixa eu falar para você, Gideão, vai nessa tua força, vai nessa tua força. Sabe o que é mansidão? Essa nossa força está controlada pelo Espírito Santo. Irmão, pensa comigo. Eu gosto, eu falei de manhã, vou falar agora de volta. Eu gosto de cavalo, eu gosto de cavalgar. Só não tenho, mas gosto. Quando aparece algum, eu cavalgo. Eu gosto, não sou um Beto Carreiro, mas dou minhas cavalgadas. Mas pensa comigo, do que adianta ser um cavalo forte e selvagem?
que tem força, mas que ninguém doma, que tem força, mas ninguém pode montar. Não é meu amigo Elber? O Elber entende disso, né? Ei, cowboy, um balaio de abraço para você, meu irmão. Irmão, como é simples ser alegre, sabia? Tem uma menininha que vem no culto da manhã, que o nome dela é Hannah, mas eu já disse que o nome dela, irmão, no Antigo Testamento, o nome que a pessoa recebia tinha a ver de uma maneira profética com o seu destino, mas também com a personalidade. Aí eu fico pensando, pensa aí, que nome você teria? Qual seria seu nome se hoje fosse assim? E eu me lembrei porque a Hannah, ela chega aqui, ela chega assim, ela deve ter 4 ou 5 anos, ela chega sorrindo, e ela vem, e aí ela me abraça, e ela vem, hoje ela veio, eu falei assim, como é que você está, Hannah? E ela falou, eu estou maravilhosa. Tão simples ser feliz, irmão, é tão simples sorrir. Você sabia que dá mais ruga ficar com cara fechada do que sorrir? Dá mais trabalho ficar brabo do que sorrir. Hannah, como é que você está? Eu estou maravilhosa. Acaba o culto, ela me agarra pelo braço e, vamos pastor, vamos para minha casa, vamos. É tão simples ser feliz. E aí eu disse que se o nome dela não fosse Hannah, seria alegria. Ó, alegria chegando, ó, alegria entrando, ó, alegria na minha casa, ó, alegria na minha família, aleluia, está entendendo? Sabe, é tão simples a gente poder viver dessa forma. Então o que adianta ter força, mas ser um cavalo selvagem? Ah, irmão, é muito melhor ser alguém domado. Deixa eu te dar um conselho, talvez você não saiba disso, mas um cavalo domado, ele não pede a força, ele só se torna útil. Ah, se me domar, se me podar, tem crente que é assim, né? Ah, eu não deixo ninguém. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, tem uma irmã que fala, né? O Espírito Santo tem que me colocar rédea. Então que adianta ser um cavalo forte, mas selvagem e inútil? Eu prefiro ser alguém, uma ovelha, que Jesus domou, que agora pode ser útil no reino. Então Paulo está trazendo para nós essas verdades tão importantes. Por quê? Porque como nós reagimos na pressão, revela quem de fato domina o nosso coração, está entendendo? Como você reage no momento da pressão, revela quem de fato é o Senhor do teu coração. Porque aonde o Espírito governa, meu irmão, a vida é transformada. Aonde o Espírito governa, o caráter é mudado. Aonde o Espírito governa, tem uma alma silenciada e um espírito fortalecido. Por que a palavra é especialista em fazer divisão de alma e espírito? Porque nós não vivemos um cristianismo na alma, nós vivemos no espírito. Um espírito vivificado em Deus vai conduzir uma alma segundo a vontade de Deus. Sabe o que é alma? A alma é o centro das tuas desejos, vontades e emoções. Agora, não é a alma que tem que guiar o espírito, é o espírito que vai conduzir a alma. Um espírito guiado pelo Espírito de Deus, conduzindo a alma para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Paulo está ensinando para a gente a terceira lição que Paulo me ensina, que a oração. Sabe por que talvez tem gente que não consegue se alegrar aqui hoje por causa da ansiedade? Tem gente às vezes que não consegue dar um glória a Deus por causa da preocupação. Você sabe o que é depressão? Depressão é excesso de traumas do passado. Você sabe o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de preocupação com o futuro. Olha só, tem gente que se encontra em depressão por causa da carga que traz ainda dos traumas do passado. E tem gente que vive angustiado, ansioso, com a preocupação com o futuro. E tem gente que vive os dois ao mesmo tempo. Excesso de passado
excesso de preocupação com o futuro. Mas lá em Mateus 6, Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Sabe o que Jesus estava dizendo? Viva um dia de cada vez. Viva um momento. Nosso pastorzão Márcio Valadão, ele diz isso: viva um momento de cada vez. Agora é momento. Sabe por que alguns não conseguem cultuar? Porque já estão preocupados com o depois daqui, já estão preocupados com o amanhã. E aí a gente não cultua, a gente não recebe, a gente não adora, porque a gente está ansioso. Mas o que ele está dizendo, olha, o que você tem que entender, o efeito dos traumas do passado tem a ver com fé. Porque o que nós lemos, que ele tomou sobre si, aleluia, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Então pela fé eu recebo cura. Pela fé eu não ando mais ansioso com o amanhã, não, eu estou vivendo agora. Meu Deus, você pode dar um aplauso a Jesus, porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Paulo está ensinando que existe uma oração que substitui a ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ansiedade é tentar resolver no controle humano o que pertence ao controle divino. Ansiedade é excesso de preocupação. Então Paulo está apresentando um caminho. Antes de andar ansioso, ele vai dizer: ora, clama, dá ações de graça. Então a oração tem poder para alinhar o nosso presente. A oração, ela cura o nosso passado. A oração, ela projeta o nosso futuro. Você sabe o que é ansiedade? Ansiedade é uma cadeira de balanço. Cadeira de balanço tem movimento, mas nunca sai do lugar. Cadeira de balanço tem movimento, mas não tem avanço. Mas em nome de Jesus, você vai lançar sobre ele hoje a tua ansiedade, a tua preocupação, e você vai avançar, você vai ir além. Não vai ser só movimento, vai ser crescimento, vai ser frutificação, em nome de Jesus. Tudo aquilo que você ora, Deus governa. Tudo aquilo que você não ora, te domina. O que você ora, Deus está no controle. O que você não ora, te controla. Olha só como é forte. 1 Pedro capítulo 5 verso 7. A palavra de Deus, e o Senhor diz, Pedro está dizendo: olha, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Lancem sobre ele. E aí nós vamos para o último ponto. Ponto 4, verso 7. Então Paulo está ensinando: alegre-se no Senhor. Tome um posicionamento de alegria. Se alegra nele, né? Tem essa convicção, tem essa certeza, tem essa alegria no teu coração. Que a mansidão, que a amabilidade de vocês seja conhecida. Olha, troca a ansiedade pela oração. Em vez de andar ansioso, ora, irmão, ora. Sabe, hoje nós vivemos tempos tão difíceis, irmão, aonde gente com problema financeiro vai pedir socorro para gente endividado, vai pedir conselho para endividado. Aonde gente com problema no relacionamento, no casamento, vai pedir conselho para divorciado. Aonde gente com problema espiritual vai pedir conselho para desviado. Não, irmão, ora, se apresenta diante de Deus, se coloca aos pés de Jesus, clama ao Espírito Santo, e Ele vai dar direção, Ele vai dar norte, Ele vai apontar caminho, Ele vai apontar o acesso. Então, por último, Paulo diz no capítulo 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A ansiedade começa na mente, e a ansiedade vai vir. A ansiedade começa na mente e vai vir para o coração. Mas o que é que Paulo está dizendo?
que quando você se alegra no Senhor, você se posiciona, você tem um posicionamento, a amabilidade é manifesta, você troca a ansiedade pela oração e pelo clamor. Deus vai liberar a paz que excede todo entendimento. Você entendeu o que eu disse? Ele não está dizendo que vai tirar o problema, mas Ele está dizendo que vai trazer paz em meio ao problema. Ele não vai tirar o desafio, mas Ele traz paz em meio ao desafio. Não é que Ele tira a luta, mas Ele traz a paz em meio à luta. Não, você não entendeu, e eu vou desenhar. Você viu o que Paulo disse? Que a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração. Só que quando você ouve falar guardar, você acha que Deus está dizendo assim, que Ele vai pegar a tua mente e o teu coração, abrir e colocar eles lá dentro, ou que Ele vai abrir uma caixa e guardar eles ali e fechar. Abaixa só um pouquinho para mim. O que essa palavra guardar tem a ver com militarismo. Como assim, pastor? O que a palavra de Deus está dizendo é que quando você escolhe tomar um posicionamento de alegria no Senhor, quando você escolhe andar em amabilidade, quando você escolhe trocar a ansiedade pela oração, Deus envia um sentinela chamado paz. E esse sentinela se posiciona diante da tua mente, diante do teu coração. Aleluia. Você está entendendo? Você só precisa buscar cura para aquilo que você ainda não permitiu que Deus guarde. Ele quer guardar a tua mente, Ele quer guardar o teu coração, Ele quer posicionar esse sentinela diante de você. Quando o diabo olhar e dizer, vamos mandar algo para roubar paz, alegria, eu já fico imaginando o demônio menor dizendo, nem adianta, lá tem um sentinela, lá tem alguém guardando, lá tem a paz que excede todo entendimento. Aleluia. E para nós irmos para o final e orarmos, sabe o que isso representa, meu irmão? Mais ou menos assim, olha, eu às vezes eu gosto de pegar o Emanuel e a gente vai lá no aeroporto. A gente já voou, mas faz tempo que não voa, né? Então a gente vai só olhar os voos chegando, os voos decolando. E é tão lindo, né? Ver o trâmite de um aeroporto, né? Como tudo funciona, com uma sincronia, né? Já pensou? Tem um chegando, vai taxiar, o outro taxia para decolar. Sabe por que isso acontece? Sabe por que tem pousos seguros e decolagens seguras? Porque existe uma torre no controle de tudo. Existe uma torre chamada torre de controle, torre de comando. E é aquela torre que diz, olha, está liberado, pode decolar. Está liberado, pode pousar. Quando aquela torre falha, sabe o que acontece? O aeroporto vira um caos. O piloto agora vai ter que voar por visibilidade. Quando a gente não ouve a voz da torre de controle, a gente voa pelo visual. Mas Deus não nos chamou para ser crente visual, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. A Bíblia diz que o justo vive e vive pela fé. Sabe por que hoje tem ansiedade no teu coração? Porque você está mais olhando do que crendo. Você está vivendo mais por vista do que por fé. Mas Deus não te chamou para viver com vista. Quando você está aí nessa aeronave, no visual, sabe o que você está dizendo? Eu não me sujeito à torre de comando. Eu não me sujeito à torre de controle. E aí sabe qual é o problema, queridão? Queridona? Toda vez que você acha que vai decolar, começa a aparecer os letreiros lá, e aí tem o teu voo, e do lado do teu voo diz assim, cancelado, cancelado, porque ainda não é a hora de voar. Mas quando a gente decide se colocar debaixo da direção da torre, meu irmão, se prepara,
porque a voz que você vai ouvir é uma voz da sala do trono, não é nem da torre de comando, dizendo: decolagem autorizada. Aleluia, é tempo de voar. Deixa eu dizer: voa, meu filho, voa, minha filha, naquilo que Deus tem para você. Aleluia. A paz, ela não remove a tempestade, mas a paz impede que a tempestade entre no coração. Hoje, fica de pé, por favor. Hoje tem gente aqui que não pode voltar para casa com a mesma bagagem. Hoje tem gente aqui que não pode voltar para casa do mesmo jeito. Martinho Lutero já dizia: eu não posso impedir os pássaros de voar sobre a minha cabeça. Tem muito pássaro que voa sobre a tua cabeça, mas ele dizia: eu posso impedir que eles façam ninho nela. Eu não posso impedir que as pessoas me rodeiem, que as pessoas falem, mas eu posso impedir que aquilo que elas falem se transforme num ninho na minha mente e na minha coração. Ele está dizendo isso: olha, eu não posso impedir que eles voem sobre mim, mas eu posso impedir que eles façam da minha mente um ninho. Vamos orar? Fecha teus olhos aí. Fecha teus olhos hoje aí. Eu queria que antes mesmo de orar,